Reencarnação do Deus da Espada Mais Forte. Capítulo 293. A Serpente Balrog. Dentro do trono eterno, as maiores potências do Templo do Deus da Guerra observavam a situação nos 12 julgamentos e ficaram chocadas ao descobrir que Shi Feng empunhava uma arma mágica. Que garoto incrível! Ele nem é um espadachim de nível 1, mas já consegue dominar uma arma mágica. Além disso, ele liberou o poder dela a um nível impressionante. Controlador de uma arma mágica. Dominador de uma chama misteriosa. Além disso, seu controle sobre o próprio poder obviamente ultrapassou esse limite. Ele certamente sabe como nos surpreender repetidamente. Sim, teria sido ótimo se fossem apenas a arma mágica e a chama misteriosa. Mas ele já alcançou um nível tão alto de controle sobre o próprio poder. Muitos daqueles que atingiram o nível 3 nem sequer conseguem atingir esse grau de controle. Parece que ele não terá problemas para concluir a sexta prova. Com tanto potencial escondido nele, se tivesse vindo até nós um pouco mais tarde, talvez conseguisse concluir até a sétima prova. Que pena. O limiar ao qual esses figurões NPCs se referiam era simplesmente a capacidade de alguém demonstrar 50% do seu próprio poder de combate. No entanto, nenhum desses NPCs sabia que, no passado, Shi Feng já havia sido um rei espadachim de nível 3. Naquela época, Shi Feng era capaz de demonstrar até 80% do seu poder de combate pessoal. Se não fosse por sua constituição física frágil, que limitava o potencial de desenvolvimento do seu cérebro, e também pela qualidade inadequada do seu equipamento, Shi Feng já teria sido promovido a Imperador Espadachim de nível 4 há muito tempo. Não há nada que se possa fazer. Quem diria que o abismo infinito romperia o selo tão rapidamente? Não adianta ter pena disso. Nós, os mais velhos, também devemos nos preparar para quando o julgamento terminar. Caso contrário, vamos ficar com as costas doloridas de tanto trabalhar depois. Os senhores dos tronos de prata reconheceram unanimemente o potencial de Shi Feng. Contudo, quanto à possibilidade de Shi Feng conseguir superar a sétima prova, não tinham qualquer esperança. O motivo era que já havia se passado mais de um milênio desde que a sétima prova fora concluída com sucesso. Dentro das 12 provas, o cenário da sexta prova era uma caverna de lava semelhante à caverna do Deus da Chama. No entanto, a mana do tipo fogo aqui era muito mais pura do que na caverna do Deus da Chama. Shi Feng estava dentro dessa caverna, e a lava incandescente ao seu redor produzia sons borbulhantes enquanto fluía pela caverna. Se Shi Feng não possuísse 20 pontos em resistência ao fogo, o que lhe conferia um certo grau de imunidade ao calor, ele já teria sido cozido pelas temperaturas escaldantes. Qualquer jogador mediano que chegasse aqui provavelmente já estaria quase morto antes mesmo de começar a batalha. Antes que Shi Feng pudesse observar completamente o terreno dentro da caverna, uma gigantesca serpente coberta de chamas, com mais de 20 metros de comprimento, emergiu da lava derretida. Serpente Balrog, Elite Especial. Nível 20. HP 150.000, 150.000. Mesmo que Shi Feng não soubesse exatamente o quão poderosa era essa serpente Balrog, ele não tinha dúvida alguma de que essa serpente possuía uma resistência muito alta a ataques do tipo fogo. Vamos usar você como cobaia para minhas novas armas. Shi Feng esboçou um leve sorriso ao desembainhar a lâmina abissal e a sombra do purgatório. Contudo, ele não atacou diretamente a serpente Balrog, pois isso seria algo imprudente. Antes de partir para a batalha, os especialistas buscam compreender ao máximo o seu oponente. Portanto, Shi Feng simplesmente permaneceu imóvel, observando calmamente cada movimento da serpente Balrog, familiarizando-se com os padrões de ação da serpente gigante. A serpente Balrog também não era boba. Obviamente, sabia que era muito mais forte que Shi Feng e que seus pontos de vida eram dezenas de vezes maiores que os dele. Então, em vez de dar a Shi Feng tempo para analisá-la, a serpente Balrog imediatamente abriu a boca e lançou bolas de fogo uma após a outra contra Shi Feng. Os pés de Shi Feng se moveram, seu corpo reagindo instantaneamente e deixando para trás uma imagem residual enquanto ele desviava sem esforço das bolas de fogo que se aproximavam. Sem desistir, a serpente Balrog continuou bombardeando Shi Feng com uma chuva de bolas de fogo. Se 3 não bastassem, então 5. Se 5 não bastassem, então 10. Logo, o espaço dentro da caverna estava repleto de bolas de fogo. Ao atacar dessa forma, a serpente Balrog não só podia ferir seus inimigos, como também impedi-los de se aproximarem. Diante de um método de ataque que combinava ofensiva e defensiva, jogadores comuns certamente ficariam indefesos e sofreriam o bombardeio dessas dezenas de bolas de fogo. Shi Feng, no entanto, não era um jogador comum. Diante de todas essas bolas de fogo, em vez de recuar, ele optou por avançar sem a menor hesitação. Contudo, contrariando as expectativas, Shi Feng não teve um fim trágico pelas mãos das bolas de fogo. Em vez disso, ele parecia dançar enquanto se movia pela chuva de fogo, seus movimentos aparentemente fáceis e prazerosos. No entanto, quando a distância entre ele e a serpente Balrog diminuiu para 20 jardas, ele não podia mais confiar apenas em desviar das bolas de fogo para avançar. Já entendi a maior parte do tempo de ataque dele. Agora, é hora de ver como minhas novas armas são incríveis. Shi Feng sorriu por dentro enquanto olhava para a serpente Balrog que cuspia bolas de fogo sem parar. Shi Feng ativou a chama demoníaca azul gelo,
e chamas azul escuras imediatamente envolveram seu corpo. Em seguida, ele usou passos silenciosos para aparecer bem atrás da cabeça da serpente Balrog. A primeira coisa que ele fez ao chegar foi desferir um golpe vertical na cabeça da serpente Balrog, causando menos 372 de dano ao monstro. Que defesa poderosa! Shi Feng observou os danos causados, com incredulidade nos olhos. A própria lâmina abissal já possuía 302 de poder de ataque. Levando em conta a força de Shi Feng, seu poder de ataque total deveria ultrapassar os 700 pontos. Além disso, a chama demoníaca azul gelo também aumentou o dano causado em 20%. Mesmo assim, ele conseguiu causar apenas menos 372 de dano ao monstro. A defesa da serpente Balrog já rivalizava com a de um monstro de nível Lorde do mesmo tipo. Se Shi Feng não tivesse aprimorado a lâmina abissal para o nível 20 nem equipado a sombra do purgatório de raridade ouro negro, ele talvez nem conseguisse causar menos 150 de dano à serpente Balrog neste momento. Nesse momento, Shi Feng se sentiu afortunado por não ter se precipitado para iniciar a sexta tentativa. Caso contrário, suas chances de vitória teriam sido inferiores a 20%. Contudo, embora Shi Feng tivesse permitido que esse pensamento permanecesse em sua mente por um momento, seus ataques à serpente Balrog nunca cessaram. Imediatamente após seu primeiro golpe de espada, Shi Feng prosseguiu com o golpe trovejante. 3 arcos elétricos mergulharam na serpente Balrog flamejante, perfurando seu corpo gigantesco e causando danos de menos 554, menos 1528 e menos 1125. O dano causado foi muito maior do que antes. Simultaneamente, ele também infligiu um efeito negativo de amplificação de dano que durou 20 segundos na serpente Balrog. Em seguida, Shi Feng prosseguiu com um golpe, o ataque atingindo um acerto crítico e causando cerca de menos 2000 de dano. Ao aterrissar, Shi Feng desferiu imediatamente uma série de golpes de espada. A lâmina abissal agora tinha 40% de chance de causar um acerto crítico, permitindo que Shi Feng acertasse um golpe crítico com quase todos os seus ataques. Com essa série de ataques, a serpente Balrog perdeu mais de 7.000 PV. No entanto, a serpente gigante tinha 150.000 PV, Shi Feng precisaria repetir essa sequência de ataques pelo menos mais 20 vezes para matá-la completamente. Inicialmente, Shi Feng estava bastante satisfeito com o dano que estava causando. Nesse ritmo, mesmo sem ativar o Imperador Negro, ele ainda tinha uma alta probabilidade de derrotar a serpente Balrog. Infelizmente, essa satisfação durou pouco. O motivo era que Shi Feng logo descobriu que a vida da serpente Balrog estava se recuperando rapidamente. Na verdade, ela recuperava 500 pontos de vida por segundo. Essa quantidade era ainda maior do que a de um único ataque normal de Shi Feng. Se Shi Feng permanecesse inativo, a serpente Balrog se recuperaria completamente em menos de 20 segundos. Entretanto, a serpente Balrog imediatamente lançou sua cauda contra Shi Feng, finalmente reagindo aos ataques dele. Shi Feng usou a parar às pressas para bloquear o ataque. Embora não tenha sofrido nenhum dano com o golpe da cauda da serpente Balrog, ele foi forçado a recuar 3 passos, com as mãos ficando dormentes devido à força do impacto. Em termos de poder destrutivo, a serpente Balrog era definitivamente superior à quimera. A serpente Balrog também era muito mais rápida. Shi Feng foi realmente forçado a usar a parar porque não conseguiu se esquivar a tempo. Atualmente, a habilidade a parar de Shi Feng estava no nível 7, portanto tinha um tempo de recarga de 21 segundos. Além de aparar, Shi Feng também possuía lâmina defensiva, uma habilidade com capacidades tanto ofensivas quanto defensivas. Atualmente, lâmina defensiva estava no nível 6 e tinha um tempo de recarga de 2 minutos. Embora seu tempo de recarga fosse muito maior do que o de aparar, permitia que Shi Feng bloqueasse completamente 4 ataques corpo a corpo e 8 ataques à distância. Ele também ficaria imune a ataques de investida. No momento em que dezenas de bolas de fogo estavam prestes a atingi-lo, Shi Feng saltou no ar, desviando-se completamente. Logo em seguida, a serpente Balrog golpeou Shi Feng com sua cauda novamente, e o som do vento assobiando pôde ser ouvido enquanto sua cauda cortava o ar. Diante desse poderoso ataque, Shi Feng não demonstrou qualquer sinal de fraqueza. Imediatamente, ele contra-atacou com a explosão de chamas trovejantes de nível 7. Quando a espada e a cauda colidiram, faíscas de fogo se espalharam em todas as direções. A cauda da serpente Balrog foi repelida, e o próprio monstro sofreu mais de menos 400 pontos de dano com o breve choque. Por outro lado, Shi Feng caiu pesadamente no chão, seus pés afundando parcialmente na lava derretida. Um dano de mais de menos 700 pontos também apareceu acima de sua cabeça. Como esperado, em um confronto direto, Shi Feng era definitivamente muito mais fraco que a serpente Balrog. No entanto, Shi Feng era provavelmente o único jogador no domínio de Deus que ousava enfrentar um monstro elite especial dessa maneira. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.